Fala, meus curiosos! Tudo na paz? E se eu te perguntasse quem é a pessoa mais malvada de toda a história? Você teria a resposta na ponta da língua? Bem, de qualquer maneira, chegou a hora de conhecer as pessoas que assustaram o globo inteiro de formas diferentes ao longo do tempo. Separamos seres tão cruéis que ultrapassam a barreira da maldade para chegar a algo ainda pior. Bora saber mais? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Madame Lalaurie. Para começar, nada melhor que um nome muito conhecido pela maioria das pessoas, mas talvez nem todos os seus feitos. Delphine Lalaurie, ou Madame Lalaurie como ficou conhecida, é uma das principais lendas da cidade de Nova Orleans. Caso você já tenha assistido ao spin-off de The Vampire Diaries, The Originals, pode se lembrar do momento onde Vincent cita o nome dessa cruel pessoa. O ano em questão era 1775, ainda no período espanhol. De origem francesa, a mulher adquiriu o sobrenome Lalaurie em seu terceiro casamento, e era muito respeitada na cidade, tanto é que frequentemente dava festas para os burgueses ali presentes. Agora, o que realmente marcou a vida da Madame foi a brutalidade, sendo uma das maiores serial killers que já pisou na Terra. Ela tinha uma espécie de vício em cometer atos perversos contra escravos e tudo indicava que ela tinha matado mais de 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. O feito foi muito bem representado na série American Horror Story na temporada 3 Coven. O palco desse verdadeiro show de horrores seria uma mansão localizada no bairro mais tradicional da cidade. Com o passar do tempo, algumas histórias começaram a circular sobre esses hábitos cruéis da Madame. Entre algumas cenas avistadas, estava uma jovem escrava caindo do telhado por apenas ter penteado o cabelo da aristocrata de forma errada, e um escravo responsável apenas por cozinhar algemado no fogão para sempre. Quando os moradores conseguiram entrar na residência depois de um incêndio estranho, puderam visualizar 7 escravos terrivelmente mutilados de todas as maneiras imagináveis. A essa altura, a Madame já estaria fugindo do país e nunca pagou pelos seus atos. Calígula. Sem dúvidas, Calígula é um dos seres mais conhecidos por ser uma das pessoas mais cruéis, depravadas e insanas de todos os tempos. Se levarmos ao pé da letra tudo o que já foi dito sobre ele, com certeza ele pode ser até mesmo o ser mais maligno da história. O problema é que ele viveu há um longo período atrás, então é difícil afirmar com precisão o que é verdade e o que é mito. Para esse vídeo vamos nos basear nas coisas que foram ditas, aquelas que deixam Calígula nesse patamar imenso de crueldade. Tudo aponta que a personalidade maligna do imperador teve grande influência de traumas na vida pessoal, incluindo a morte misteriosa de seu pai em uma missão de exploração. O homem que causou todo esse drama familiar na vida de Calígula era Tibério, que inclusive prendeu 2 de seus irmãos e torturou a sua mãe. Após um longo período afastado da vida política romana, Calígula acabou sendo adotado logo por Tibério. Consequentemente, o jovem parecia ter perdido toda a consciência que ainda lhe restava. Por isso, criava gosto por assistir torturas, execuções e passava suas noites em orgias. Após a morte desse homem cruel na história de Calígula, ele precisou assumir o posto de imperador. No início de seu governo, tudo parecia ir bem, até um adoecimento surpresa que deixou o jovem à beira da loucura. Os primeiros sinais de insanidade viriam acompanhados de uma sede imensa por luxúria e poder. Automaticamente, o imperador começou a se intitular como um deus, conversar com a lua e se achar superior às entidades famosas da época. Entre essa aproximação com atos cruéis, Calígula desenvolveu diversos métodos diferentes de tortura e transformou essas sessões em espetáculos públicos. Além disso, era adepto à mutilação e jogava os restos para os seus leões famintos. A história aponta que o único ser com quem o imperador realmente se importava era o seu cavalo. Inclusive, queria nomeá-lo como cônsul, um dos cargos políticos mais importantes na época. O fato que Calígula realmente era fora da caixinha não é discutível, mas entre todos esses atos perversos estava incesto com suas irmãs, e ao descobrir que uma estava grávida envenenou-a, massacre de uma família inteira, e até mesmo devorar testículos de seus inimigos. Shiro Ishii. Para falar sobre o terceiro nome da lista, precisamos retornar para a história moderna por um momento. Tudo começa errado quando esse renomado cirurgião da época praticava o cultivo de bactérias em seu laboratório, as quais tinha como animais de extinção. Ishii foi bastante reconhecido no Japão ainda no período da Primeira Guerra Mundial, mas sua principal fama sem dúvidas viria com a chegada do Segundo Conflito, amplamente conhecido. Caso você não lembre por ter dormido nessa parte na aula de história, o Japão participou da Segunda Guerra do lado do eixo, e foi nesse momento que Shiro Ishii recebeu o cargo de cirurgião sênior do exército de segunda classe. Apenas um período depois, chegava a hora de mostrar toda a sua crueldade em experimentos baseados em práticas nazistas. Nesse novo laboratório e experiências bizarras, o então líder obrigava seus funcionários a realizarem experimentos com pessoas ainda vivas. Entre as práticas completamente bizarras estavam infectar essas pessoas com peste bubônica através de ratos, abri-los sem uso de anestesia e até engravidar à força quando necessário. Um dos principais planos que deixavam explícitos o tamanho da crueldade do homem era atacar uma parte americana e infestar com pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis. Entretanto, antes desse plano ser considerado, o Japão se rendeu àquela história toda como você já conhece sobre a Segunda Guerra Mundial. E o Secor. Falando da Segunda Guerra, precisamos falar sobre uma das pessoas mais temidas e cruéis da época. É surreal imaginar que práticas assim aconteceram há não tanto tempo, onde a humanidade já era teoricamente mais desenvolvida. Bem, e o Secor era a esposa do general de um campo de extermínio, Karl Otto Kor. Simplesmente um ser horrível e desprezível, e se humilhava,
torturava seus prisioneiros e sentia prazer nisso. Não demorou muito para que o apelido A Bruxa de Buchenwald tomasse a fama no local. Tatuagem é algo cada vez mais comum e aderido por todas as partes da sociedade atualmente. No entanto, garantimos que você não gostaria de ser tatuado estando em um campo de concentração com a presença de Ilse. Acontece que um de seus mais perversos hábitos era ordenar que os prisioneiros tirassem as roupas e escolher suas vítimas pelas tatuagens que tinham. Antes de serem mortos, ela arrancava essas tatuagens e utilizava como decoração. Sem falar dos mais diversos órgãos e cabeças que Ilse utilizava como troféu por suas salas. Não demorou para que o casal de torturadores caísse do cavalo. E detalhe, isso aconteceu antes mesmo do fim do nazismo. Julgada pelos seus atos e crimes cruéis diversas vezes, Ilse Kor relatou transtornos psicológicos na prisão, além de estar sendo assombrada por essas pessoas que matou e torturou. Por isso, suicidou-se em 1º de setembro de 1967. Pol Pot. É comum que poucas pessoas escutem falar sobre um modesto país chamado Camboja. No entanto, é um país asiático com uma biodiversidade gigante. Agora, o que precisamos destacar em tudo isso é a presença de Pol Pot, um cruel líder do Partido Comunista conhecido como Khmer Vermelho. Com esse partido, Pol conseguiu o poder do Camboja em 1975. Se estima que suas ações sem qualquer responsabilidade no governo resultaram no genocídio de pelo menos 1,5 milhões de pessoas. Após conquistar a vitória, Pol Pot se transformou num chefe de estado de Camboja. E é aí que o problema começou, com a implementação de ideias completamente fora da realidade, incluindo esvaziamento de cidades, abolição de qualquer religião e perseguição sem fim contra minorias étnicas. Vale lembrar que qualquer pessoa que ia contra o seu regime era torturada e executada com requintes de crueldade, ou seja, uma verdadeira ditadura e uma das mais sanguinárias dela. Falamos anteriormente que cerca de 1,5 milhões de pessoas morreram devido às ações de Pol. Porém, historiadores afirmam que o número pode chegar aos 2,5 milhões. Basicamente, o genocida matou quase 1/4 de toda a população do Camboja. Pois é, pessoal, quer conhecer uma pessoa? Basta dar poder a ela. Idi Amin Dada. Falando em um ditador brutal, temos mais um exemplo clássico de Uganda no próximo tópico. A primeira coisa que você deve saber sobre ele é que ele era filho de uma mulher que se considerava feiticeira. Ou seja, esse fato deve ter afetado sua mente ao longo do tempo ou pelo menos deixado uma marca em sua essência. Bem, de qualquer maneira, o jovem Idi se alistou no exército britânico e fez uma trajetória de muito destaque lá, sempre sendo um dos melhores. Na verdade, foi exatamente esse sucesso no exército que levou Idi Amin a dar um golpe de estado e virar presidente vitalício em 1971. Então, com a chegada do poder, a velha história se repetiu e o conhecido açougueiro de Uganda mostrou tudo de ruim que guardava em seu interior. Estimativas mostram que mais de 300 mil pessoas tenham sido assassinadas durante seu governo a mando dele. Além disso, Idi Amin também teria mutilado cruelmente uma de suas esposas após descobrir que ela tentava um aborto por ter traído ele. O medo desse homem era tão grande ao redor do mundo inteiro que rumores vagam até hoje que ele guardaria parte de suas vítimas para cometer canibalismo. O homem era tão doido que enviou uma carta simplesmente à rainha britânica Elizabeth II, dizendo que, se ela quisesse conhecer um homem de verdade, deveria ir vê-lo em Uganda. Sem falar que ele se considerava o rei da Escócia, feito que rendeu um filme. Por hoje é só. Até a próxima, curiosos e curiosas!